desse nosso primeiro podcast, o Imunicast da nossa Igreja Imune. É isso aí, também nós estamos aqui com essa pastora linda, meu Deus, a pastora mais linda desse mundo, né? A pastora Nájila Alencar, Pai do Senhor, pastora. Pai do Senhor, irmãos, todos vocês que estão nos assistindo. Estamos muito felizes aqui, né, em dar aqui partida neste projeto lindo, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de muitas pessoas, através de cada testemunho aqui, e de tudo que será falado aqui. Eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? E então fica ligadinho, não perde não, né? Deixa seu like aí, já curte, já compartilha e vem com a gente, né? No início desse projeto, que nós cremos que vai ser bênção aí para muitas vidas. Antes de começar, eu quero aqui agradecer ao nosso amigo, nosso parceiro, meu irmão, Deni Gomes aqui, que está nas produções aqui. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. É uma honra você estar aqui conosco. Você é um presente de Deus e você, desde o começo da Imune, está aí, Deus abençoando sempre, sempre, sempre. Então, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, gente, hoje começa um novo tempo para nós. Esse programa de podcast da Imunicast veio para abençoar a tua vida. E nós começamos aí para você conhecer um pouco de nós, não é mesmo? Você que é da Imune, você que não é, todos que estão ligadinhos conosco, todos que estão nos assistindo, esse vai ser um momento de muitos outros podcasts que você vai ser abençoado em nome de Jesus, através de homens e mulheres de Deus, através de pessoas que vão liberar para você uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, um direcionamento da sua vida e testemunhos, testemunhos edificantes, para que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Então vem com a gente, todos esses podcasts foram feitos para você, assim como a nossa igreja é uma igreja feita para você. Amém? Então, para começar esse podcast de hoje, a nossa primeira convidada, as primeiras convidadas aqui, eu quero aqui, como apresentei vocês, né, conhecer um pouco aí da vida, da história, nossa pastora Elisângela, amém? Você pode contar um pouco da sua história aí, o povo tá ligadinho conosco aí. Talvez tem gente que conhece a pastora Elisângela da igreja, né, mas não conhece a pastora Elisângela a fundo, seu testemunho, né, como chegou até aqui, porque ninguém cai de paraquedas, né, todo mundo tem uma história, né, e uma história de fé, uma história de comprometimento com a palavra de Deus, uma história de persistência, né? Todos que chegaram a um pastorado, tá na frente de uma igreja, tem uma história de luta, de fé, né? Quero trazer aqui para conhecer um pouco dessa história abençoada. Eu conheço boa parte, né? Mas o nosso povo aqui, no nosso Imunicast aqui, quer conhecer um pouco da senhora. Vamos lá. Gente, eu quero começar falando um texto bíblico que é a base da minha vida. Romanos 12:2. Quem me conhece sabe que eu amo essa passagem. Nós herdamos ela do nosso pastor fundador, pastor Edmundo Alencar, meu irmão, e é uma bênção. Eu amo porque é o que eu quero e o que eu procuro viver todos os dias. Então, Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha vida, eu creio que o meu testemunho é semelhante à da maioria das pessoas que eu conheço. Porque eu nasci num lar que tinha uma fé católica, mas que nunca havíamos tido nenhum contato com a Bíblia Sagrada, apenas os atos, né, religiosos. Mas eu sempre fui muito curiosa e eu perguntava, saber com relação à fé. Eu via os evangélicos, eu não compreendia porque eles eram diferentes e eu queria saber por quê. E isso essa curiosidade me levou a conhecer Jesus.
fiz todos os atos religiosos dentro da Igreja Católica. E quando eu estava vivendo um momento difícil da minha vida, foi quando eu encontrei uma mulher de Deus que me apresentou Jesus. Apesar de a gente ouvir falar, as pessoas dizem, mas como? Em pleno século XXI, você nunca ouviu falar de Jesus? Não. Porque o que a Bíblia diz? Que o mundo, ele nos cega, né? Cega o nosso entendimento, o inimigo. Então, a maioria das pessoas que vivem no mundo estão cegas. Alguém pode até... Quantas pessoas? Na minha casa, na minha infância mesmo, nós tivemos... É até chique falar uma governanta, né? Ela era uma governanta que só cuidava de educar a gente mesmo na minha infância, até a minha adolescência, que ela era cristã, a irmã Dora. E aquela mulher, ela orava em mim, nos meus irmãos, né? Orava na nossa casa. E ali já estava acontecendo atos proféticos sobre as nossas vidas. Ela já orava, né? E já quero abrir um parêntese. Hoje, você conhecer, né? Se você não conhece a maior força do mundo, né? Te prepara e fica ligadinho que hoje também tem a série Chamados para Liderar, e você vai saber qual é a maior força do mundo. Amém? Então, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Né? E o começo na minha vida, na minha caminhada cristã, foi esse. Aquela mulher de Deus, era uma mulher que ela era uma mulher de Deus mesmo. E ali, aquela mulher com maior amor, ela orava por nós, ela orava na nossa casa, ela ali já profetizava que a nossa família seria uma família cristã. A gente não entendia nada naquela época, mas hoje eu entendo a importância de nós profetizarmos na vida de quem ainda não conhece Jesus, quem ainda está cego e surdo para ouvir o Evangelho. Então, essas orações, elas nunca são em vão. Elas têm um efeito no reino espiritual, porque o que o ato profético faz? Você ora, você move o reino espiritual e aquilo se concretiza no reino físico, né, na vida. Então, e aí já começou ali, já havia aquela inquietação, né, sobre quem é Jesus, o que é ser cristão. E quando eu passei problemas, dificuldades pessoais, eu entrei em depressão, tive alguns problemas de ordem emocional, sentimental, e ali eu conheci uma mulher de Deus que me convidou a ir a um culto, a uma igreja, e depois ir na casa dela. Foi quando ela me apresentou Jesus. Eu tive uma experiência ali espiritual, né? Eu senti uma opressão sobre a minha vida, e ali foi quando Deus abriu os meus olhos, e aquela mulher, ela falou, olha, minha filha, o que está acontecendo com você é uma manifestação do reino de Deus, do reino espiritual sobre a sua vida, porque era uma opressão, um medo, um desespero, que muitas pessoas passam e não entendem. Por quê? Coisas que acontecem muito hoje em dia, né? Síndrome de pânico, aquele desespero, sabe? Tem solução, né? Tem solução em Cristo. Tem muita gente hoje dentro da igreja com isso, né? E a solução foi encontrada em Cristo, em Jesus, né? Então... E ali eu tive aquela minha primeira experiência com o reino espiritual, e aí ela falou, minha filha, do mesmo jeito que existe Deus, que nos ama e cuida de nós, existe o diabo também, o inimigo, que ele oprime a vida das pessoas, e ele coloca a depressão, a vontade de morrer, a vontade do suicídio. E ali eu abri os meus olhos, eu falei, meu Deus, e agora? A partir de agora, o que vai ser de mim? Porque eu fiquei assustada, né, com o reino espiritual, mas a partir daquele momento eu já comprei uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia. A luz, né? Porque o que a palavra de Deus é lâmpada, né, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, até aquele momento, eu não conhecia a verdade que liberta, né? Porque não é só conhecereis a verdade vos libertará. Ah, é tão bonitinho esse versículo. Como é que funciona? Funciona quando eu passo a conhecer e viver, né? E viver, que foi a partir daquele momento que foi acontecendo a transformação, Romanos 12:2 na minha vida, a metanoia, né? Essa transformação que te tira daquela zona de conforto, daquela situação de escuridão, e te leva, como o pastor Fábio diz, meu esposo, ele te transporta, né? Do reino das trevas para o reino da luz.
da maravilhosa luz, né, que é a luz de Jesus, né? Então, quando nós conhecemos a palavra, assim como no seu testemunho aí, bastante edificante para nossas vidas, porque tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não vive isso, né? Tem que viver. Ainda não renovou a sua mente, ainda vive um medo, ainda vive um trauma, ainda vive tanta coisa, né? Que é vencido, sim, com a palavra de Deus, né? Então, e quando eu cheguei para Cristo, eu tinha traumas, eu tinha mágoas, rancores, era uma pessoa com muito ressentimento e que nunca assumia a responsabilidade dos seus atos. Sabe aquela coisa da autorresponsabilidade? Reconhecer que eu errei? Não. Eu sempre, e eu conheço muita gente assim, que terceiriza, né? De não, hoje culpa os outros. Muita gente fala assim, não, hoje eu estou sofrendo porque o pastor Ed um dia fez alguma coisa que me magoou e eu não consegui superar. Não, mas o que você também fez? E essa metanoia que foi acontecendo na minha vida, esse conhecimento da palavra, me levou a viver o que a gente chama de autorresponsabilidade, né? Eu falei, não, pera lá, mas tudo o que aconteceu na minha vida de sofrimento, eu também dei motivos. Né? Porque uma pessoa, quando ela não tem Jesus, ela fala muitas palavras que ferem. Né? Uma pessoa, quando ela não tem Jesus, ela não tem autocontrole, ela não tem discernimento, ela não tem sabedoria para viver. Então, você passa a ser uma pessoa áspera, amarga. E depois, refletindo, eu fui vendo, realmente a gente precisa dessa transformação para poder caminhar. É isso. É muito importante a gente ter entendimento de que a nossa vida, nós passamos por várias situações, né? Nós passamos por vários momentos. Esses momentos aí de que quando nós conhecemos Jesus, essa luz que nos tira das trevas, né? Essa força aí espiritual aí que nos faz viver algo novo na presença de Deus, que nos dá uma nova esperança. Tem muita gente que ainda não conhece verdadeiramente isso, né? Então, às vezes vai para a igreja, aceita Jesus, tem muita gente que ainda nem chega na igreja, né? Mas que é algo maravilhoso. Ontem estava conversando aí com uns amigos e a gente tem amigos que saíram da presença de Deus e morreram, né? De certa forma, conheceram Jesus, saíram da presença de Deus. E ali tiveram um fim trágico, né? Infelizmente. Aí eu falei, mas quem tá na igreja, vivendo o propósito de Deus, né? Certamente é mais difícil disso acontecer, né? E essa questão aí, tudo no nosso testemunho, porque todos nós passamos por esses momentos, né? Independente aí se você nasceu em berço cristão, evangélico ou não, todos nós temos uma história, né? E a história dessa conversão quando encontrou Jesus, essa pessoa ali que lhe encontrou, que Deus enviou, porque Deus envia, irmão. Deus, ele envia, ele direciona. E não foi na igreja, pastor. Não foi. Eu tava isso que a gente quer saber. Onde é que foi? Tava acontecendo um evento, né, gospel, evangélico, numa área externa de uma igreja, e aí eu tinha ido levar alguém, mas eu não entrei porque eu não era evangélica. Eu sentei olha onde eu estava, sentada na calçada, na rua. Meu Deus. Com a mão na cabeça, eu lembro disso, assim, pensando, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida agora? Frustrada, amargurada, cheia de mágoas, sabe? Sem esperança, tipo assim, e vinha o pensamento de morte, porque o diabo, ele aproveita os momentos de fragilidade da gente, os momentos de fraqueza, e ele começa a soprar. Para ti a solução é morrer. Por que existe tanto suicídio? É nesse momento, sem Jesus, o inimigo está lá soprando, é melhor morrer. E eu estava com esse pensamento. E olha que eu já tinha um filho. Olha o que acontece, né? Porque tem muita gente que passa por isso. Pode estar nos assistindo agora, né? Não tem mais solução. Não tem, não Aí qual eu penso? O pensamento, se matar, para acabar o sofrimento. Para acabar o sofrimento. Mas só que a gente sabe, depois que o reino espiritual nos ensina, que não acaba. Porque você tem uma escolha, né?
a vida ou a morte. Só que a vida com Deus, ela nos traz esperança, né? E você vai viver uma vida eterna com Cristo. Mas uma morte sem Deus, você vai para o inferno. Só que a sedução que o inimigo te coloca é dizer: todos os teus problemas vão se acabar com a morte. Tu vai só dormir e vai descansar. Não é verdade. É verdade. Né? E aí, quando eu falei de filho, eu lembrei aqui, né? Ó, gente, nós temos alguns patrocinadores, eu já quero falar aqui. O fruto, né? Que quando Deus me trouxe vida, o Senhor, Ele trouxe esperança. E a gente vai falar da Smooth House, vamos fazer nosso pedido. A nossa convidada já está aqui trazendo Pois olha só, a gente tem, a Smooth House, ela funciona aqui na Cidade Nova, na rua Friburgo, antiga rua Dessana, aqui próximo do Sumaúma, e nós vamos fazer nosso pedido porque lá existem batidas de frutas congeladas maravilhosas. E aí, qual é o teu pedido, pastor Ed? Diz aí. Vamos aqui fazendo no iFood, né? Você pode pedir pelo iFood. Você pode seguir as redes sociais da smoothhouse.manaus, que é Casa do Smooth.manaus, smoothhouse.manaus. Você pode ir no iFood também, procurar lá Smooth House. Tem um símbolozinho amarelo lá, Smooth. Você pode fazer teu pedido. A gente vai fazer agora o nosso pelo iFood. E aí, eu vou pedir, olha lá, eu vou pedir um gourmet de morango com recheio de ovo maltine, porque eu amo ovo maltine. Pastora Nájila, o teu? Eu vou na batida de frutas, eu vou escolher aí um Blessed. O Blessed é abacaxi, hortelã e água de coco batido com gelo. Pastor Ed? Eu vou aqui no que eu gosto sempre, eu peço sempre o meu Grape Berry, né? Que é de uva. Né? Repete. Né? Grape Berry. Então eu vou aqui pedir o meu Grape Berry aqui. E também nosso Mudene aqui, que é o Cappuccino Paçoca, né? Que gostoso. Não, pastor, ele tá light hoje. Ele pediu citrus, né? O citrus é um detox, abacaxi, laranja, limão e água de coco. Irmãos, é maravilhoso. Você pode fazer o teu pedido também pelo telefone, pelo WhatsApp. Tá? Você faz o Pix lá, eles vão te orientar tudinho, você já adianta o teu pedido e depois vai lá só tomar. É o 98588-1895. Então, você pode entrar em contato lá com o Matheus e o Fabinho e eles vão lá receber teu pedido pelo iFood, pelo WhatsApp e você vai ser muito bem atendido, eu te garanto. Além dos smoothies, pastor, tem aqueles wraps que você ama, né? Maravilhoso. Salada e queijo feito com uma massa caseira, que é tipo pão árabe, né? Muito e ali gostoso. Bem crocante, feito salada, queijo, presunto, queijo, guacamole. Gente, tem tantas opções. Entra lá no Instagram, smoothhouse.manaus, faz teu pedido. Nós já fizemos o nosso aqui, vamos só aguardar chegar aí, você vai ver que maravilhas. A gente vai estar aqui se deliciando e você também pode se deliciar. É isso mesmo, então não perca tempo, já faz aí pelo iFood o seu pedido na Smooth House Manaus. Você que ainda não conhece, conheça, prove e aprove, porque é muito gostoso. É uma novidade que você certamente ainda não conhece. Batidas de frutas congeladas. Mas que se você conhecer, você vai se deliciar. E é algo que muito gostoso, que certamente é viciante. Quase todo dia nós estamos lá, ali. E é a nossa patrocinadora aqui do ImmuniCast. Então não perde tempo não. Tem muita novidade aí para você que está nos assistindo, de descontos posteriores aí para você, tá bom? Então não perde tempo e vem com a gente aí pedindo esse smoothie, né? Você vai poder pedir no número, repete aí, pastora, por favor. O número, vamos lá, é o 98588-1895. É o WhatsApp da Smooth House. É isso aí, nós vamos estar colocando aqui nos comentários, tá bom? O número para você estar ligando para lá e já fazendo o teu pedido. Você pode pedir pelo iFood, que é muito melhor também, que você vai poder estar recebendo aí na sua casa, tá bom? Fica situado aqui na Cidade Nova, na Avenida Friburgo, número 23, ali bem de esquina, bem na frente da escola Idaã. Não perde não, vai lá. Se você ainda não provou, prove.
porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, já pedimos o nosso smoothie, vai estar chegando aqui daqui a pouco, que delícia. Então vamos continuar aqui, né? Tem um presente de Deus, né? Então vamos continuar aí, sabendo o que Deus fez, assim, porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, irmão, Deus ele vai fazendo coisas maravilhosas, vai cumprindo promessas, vai entregando promessas em nossas vidas que nós nem nos atentamos, mas que Deus já está escrito ali nos céus, que Ele vai realizar, que Ele tem promessas maravilhosas para nossas vidas, né? E essas promessas começam a se cumprir, não é verdade? Verdade. Então, ali, para você ver, às vezes a pessoa, quando ela está num processo depressivo, num processo de frustração emocional, sentimental, eu tinha um filho, eu tenho um filho. Aquela criança tinha 2 anos. E quando vinha o pensamento de morte, eu nem lembrava dele. Como pode isso? Como pode, né? Ia deixar um filho de 2 anos de idade. E quantas mães, quantas mulheres se suicidam, passam por isso e nem pensa, porque cegueira espiritual total, sabe? Falta de amor, amor próprio, amor pelo próximo, amor por um filho. E eu não pensava. Eu dizia, eu quero morrer, porque viver para quê? Era uma tristeza na alma, era uma tristeza que não passava com nada. Podia tomar remédio, dormia, quando acordava continuava do mesmo jeito, a vida não tinha sentido. E ali só Jesus Cristo para transformar, para trazer essa transformação. E foi o que eu fiz. Mergulhei mesmo. Comprei uma Bíblia, comecei a ler todos os dias, não entendia nada, mas eu lia. Eu não entendia, eu ia para os cultos, eu ia para campanhas, procurava vídeos no YouTube, eu ia me alimentando ali. E as coisas começaram a mudar. Graças a Deus, foi mudando na minha mente. Eu já olhava para o meu filho, meu Deus, eu tenho um filho. Então eu vou cuidar dele. Eu tenho um pai que já estava doente, eu tenho uma mãe que precisa de mim. E eu comecei a observar ao meu redor as pessoas que me amavam, que estavam do meu lado e que eu precisava também amar e cuidar. E foi ali que Deus começou a me despertar e eu comecei a buscar a Deus, fui congregar numa igreja evangélica, comecei ali sendo auxiliada, professora de crianças. Eu cheguei na igreja, eu via tudo aquilo, eu falava, Deus, eu quero fazer alguma coisa pro teu reino, né? Às vezes, como o pastor disse, as pessoas, hoje a gente está numa igreja abençoada, mas são 22 anos de caminhada já com Cristo, onde nós já passamos várias etapas, várias fases de crescimento no reino de Deus. E ali eu me coloquei à disposição do reino e comecei a trabalhar como auxiliar da professora da escola bíblica dominical. Fui ali depois, passei a ter célula de crianças, fui caminhando, passei a ser professora de jovens, depois líder de jovens, diaconisa, tesoureira. Eita, foi muita caminhada, mas sempre me dispondo, uma caminhada longa, a servir, a ser serva de Deus, que é o nosso chamado, é servir. E é isso que não para, né? Só cresce, né? Eu acho interessante que nossa trajetória, né, decorrer dos anos, nós ali nem temos uma pretensão em viver assim algo grande, né? Nós temos uma pretensão em fazer a obra de Deus. E certamente Deus nos surpreende, né? Porque Deus conhece o nosso coração. E ali Ele vai nos direcionando, né? Como a senhora falou, a senhora foi ali crescendo, mas tudo foi Deus que foi impulsionando, né? Foi Deus que foi direcionando. A gente tem que ter esse amor em fazer a obra de Deus, né? Tem gente que chega na igreja, tem muitos casos que chega na igreja, eu já olho, pastor, eu quero ser pastor. E pensa de que nem aceitou Jesus e já tá o pensamento lá na frente, né? Não sabe nem o que o pastor passa, na verdade, né? Mas aí não quer começar, né? Porque todo aquele que é pastor tem uma história, né? Já limpou a igreja, já foi da portaria, da recepção. Até... Por mim, eu seria da portaria até hoje. Amém? Bom, que é né? muito Receber. bom, a responsabilidade é menor, graças a Deus. Mas todo mundo tem um começo, né? E quando a gente se atenta, já passou-se anos e anos. E Deus, quando a gente olha, meu Deus já quer que eu seja... se passaram 12 anos. Aí tem uma promessa. Promessa você ser pastor, ser um líder, né? Aí, meu Deus, depois mas já passaram de 12 anos, aí veio
pastor Fábio na minha vida. Pastor Fábio. Depois de 12 Nosso anos. pastorzão, Deus abençoe, pastor Fábio. Eu amo meu esposo. Nossa união foi... Que vai estar aqui propósito de conosco Deus. também, tá bom? Você vai conhecer um pouco da história do pastor Fábio, que é uma história impactante também. Nossa união é um propósito de Deus, foi Deus que revelou, foi Deus que confirmou nos nossos corações a nossa união. E nunca imaginamos que um dia estaríamos assim, junto com a Igreja Imune. E Deus colocou ali no coração do pastor Edmundo, que foi quem nos ungiu, né, pastores, para exercer esse chamado. Tudo dentro de um propósito de Deus, de um propósito maravilhoso, que hoje eu agradeço a Deus. E eu não entendi o propósito, tá? Porque na minha cabeça, meu sonho era ser missionária e ir para a África, irmãos. Era só isso que eu queria. Caminhar na África com aquelas criancinhas negras, lindas. Nunca imaginei que eu fosse casar com um negro lindo aqui do Brasil, né? E eu Mas queria ir ainda pra vai África. chegar lá, né? Uma vez eu tava conversando, tem um pastor que... Teve uma profecia até, disse, irmã, prepara o passaporte. Eu tirei o passaporte, irmão. Tá Daqui esperando, uns tô dias, esperando. olha, tem um pastor aí, um Promessa, amigo em nome de meu, Jesus. pastor Manuel, esteve aqui na igreja um tempo, e ele é doido que a gente monte uma igreja imune lá. E futuramente nós temos Na África. condições. Eu ainda vou lá, irmãos. Em nome Com de Jesus. Aí eu falei, pastor, como é que é lá? Tal. Aí ele falou, filho, lá é simples. Ele fala, o sonho dele era comer, ele comeu um negócio aqui muito gostoso. O que é? Eu pensei que era um farofa de calabresa. Eu lembro dele. Aí farofa de... Eu amei farofa de calabresa. Eu falei, meu Deus, eles não comem calabresa lá. Então ele é um negócio assim que... Lá na África. E eu falei, e lá, como é que é na sua casa? Aí ele falou, não, durmo na minha esteirazinha. Como é que é a esteira? É só um pano que vai pra cima que a gente dorme. Aí eu falei, e a igreja? Ele mostrou fotos das igrejas lá. Meu Deus, nós somos muito abençoados por Deus. Nós somos muito privilegiados por Deus. Mas nós ainda vamos chegar lá, chegar a abençoar esse povo de Deus que passa por uma dificuldade, né? A gente olha tanta coisa de situação, tantos homens ricos no mundo, né? Só que ninguém tá olhando aí para a necessidade do mundo, olha para a necessidade de cada um, né? Mas a igreja do Senhor tem esse propósito de abençoar vidas, né? E aí veio o pastor Fábio, nós casamos em 2013. Dia desse até eu errei a data do aniversário de casamento, ele me olhou, 24 de maio. Vamos fazer agora 9 anos de casados e são 9 anos de ministério juntos, né? Junto mesmo. Depois ele vai contar aqui o testemunho dele. E foi quando o pastor Edmundo Deus falou forte ao coração dele para nos ungir pastores. E eu passei um ano fugindo do chamado. Irmãos, não fuja do chamado. Irmãos, foi um ano de sofrimento. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus te chamou, aceita, obedece. Porque eu passei um ano dizendo não, 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 e o pastor Edmundo dizia, você tem que aceitar, é propósito de Deus na sua vida. Irmãos, foi um ano de enfermidade, foi um ano de prova, foi um ano de dificuldade no casamento, foi um ano de dificuldade financeira, porque eu rejeitava o chamado, o propósito de Deus. Até que um dia eu não aguentei mais e aceito. E aí o pastor Edmundo... Eu me rendo, Senhor, à tua vontade. Foi quando aconteceu, nós fomos ungidos, né, pastores, e estamos aí, na Imune, graças a Deus, servindo ao reino de Deus, e estou muito feliz, tem muita coisa acontecendo, e eu vou deixar aqui a pastora Nájila falar um pouquinho da história dela. A Imune, ela passou por muitas transições, são só 5 anos, né? Vai chegar a 5 anos. Mas ela passou por muitas coisas aí ao decorrer do tempo. Graças a Deus, Deus tem abençoado, direcionado, né? Nós somos pastores abençoados. E Deus, ele tem feito coisas grandiosas no meio da igreja Imune, né? E passamos aí pela pandemia, a transição, a perca do nosso pastor, né? Pastor Edmundo Alencar. E veio um novo desafio, né? Para finalizar essa primeira parte, veio um novo desafio, né? Que foi estar na frente da igreja Imune, pastor Fábio, pastor Elisângela. Tremeu as pernas, mas... Deu vontade de correr. Deu vontade de correr. Porque é algo que é incomum, né? A gente perde o nosso líder e agora
é conosco, né? Como é que foi esse sentimento aí desse momento aí novo na vida? Porque certamente quando Deus está na frente, Deus ele vai abençoando. Na verdade, nós vemos hoje quanto Deus nos abençoou, quanto Deus esteve na frente, quanto Deus nos direcionou e quanto Deus tem agido no meio da igreja, né? A pandemia ali veio, mas o Senhor nos retomou a força, perdemos sim, mas ganhamos também, né? A perda ela é inestimável de dor, mas nós decidimos prosseguir, né? E esse novo desafio, né, que já está aí, não é de agora, já há mais de 2 anos aí, nesse novo desafio, como é que está sendo, né? Esse novo desafio aí, muita luta, tem muita gente assim que ajuda, tem muita gente que está junto, mas tem muita gente que não, mas Deus ele está na frente de todas as coisas, né? Primeiro, assim, eu confesso que quando o pastor Edmundo faleceu, ele partiu para o Senhor, a gente ficou, meu Deus, e agora? E a palavra que veio para nós, né, que estamos desde o início, que é o senhor, pastor Ed, pastora Nájila, eu, pastor Fábio, pastor Etienne, pastor Duarte, estamos ali desde o início da fundação, né, da igreja, depois vieram os outros pastores, graças a Deus, mas para nós, foi meio assustador. E agora? Porque o que a gente ouve muito falar é que quando o líder morre, a igreja acaba. E aí agora? O que a gente vai fazer? Bom, a palavra que Deus nos deu foi a palavra que Deus deu a Josué. Quando Moisés, né, morreu, foi recolhido ali, o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. E essa palavra vinha nos nossos corações, a gente pediu uma palavra do Senhor, o Senhor dizia, eu estou com vocês. No começo até a gente fez uma série sobre isso, porque Deus falou tanto. Falou tanto, calma, vocês não estão sozinhos. O Senhor falava, eu estou com vocês. E aí a gente se uniu, e aí foi a importância da nossa matriarca, Maria José, nossa missionária Maria José Alencar, um beijo muito grande, pastor Etienne. Você está assistindo aí? Eu creio que sim. E ali o que aconteceu? Ela chegou com a família, fizemos uma reunião, né? E ali ela disse, olha, o desejo do coração do pastor Edmundo, que ele falava sempre para ela, como mãe, né? E ali ele dizia, mãe, no dia que eu viajar, ele falava que ele ia viajar muito, ou que eu faltar, quem vai estar na direção da igreja é pastor Fábio e pastor Ed Alencar, os dois. E as esposas, né? Porque as esposas são as esposas dos pastores. Mas assim, os dois estarão à frente, porque eu acredito nessa união. E os outros pastores auxiliando ali, pastor Etienne, pastor Duarte, e aí veio o pastor Márcio, pastor Aldelina, né? Pastor Viana, pastora Lúcia, pastora Vanusa, que desde o início estão conosco, e ali para darmos continuidade ao trabalho. E para nós não foi tão difícil, porque a gente está inclusive com essa série, né, essa campanha, essa série de mensagens chamados para liderar, baseada no livro de Neemias, hoje, começa aqui na Cidade Nova, para mostrar para você que liderar é o que o pastor Edmundo fez conosco. Ele sempre dizia, olha gente, assumam aí, eu vou viajar, eu vou viver viajando. E vocês têm que assumir. Então, ser um líder não é ter medo de perder o lugar. Porque quem é líder, quem tem convicção do seu chamado, ele não perde lugar, né? Ele pode ser mudado de lugar para exercer aquele chamado, mas ele não vai perder nada. Porque tem tempo para todas as coisas. Então, o pastor Edmundo, ele sempre foi assim, aquele de dar oportunidade. E nós seguimos a mesma forma de liderança dele. Eu não tenho medo de perder o lugar que Deus me colocou, porque se Deus me tirar daqui, Ele me coloca, eu sirvo em qualquer lugar, sirvo a Deus, não tem isso. Então hoje, o que a gente entende? Por que a gente tem escola de líderes? Por que a gente dá oportunidade no altar? Encontro de líderes, porque nós queremos formar líderes para caminhar, para andar sozinho, para
ser alguém que vai dar frutos no reino de Deus. Então, o desafio é grande, mas a gente aceitou o desafio com humildade. Aqui, o que eu louvo a Deus é que entre nós não existe ninguém que quer ser melhor ou maior ou o lugar do outro. Todo Nós mundo vivemos contribui para o reino, né? em uma unidade. E aí tem entendimento. Quer mais? Deus tem um campo para ti, irmão. Aí nós Vivemos temos a igreja missionária, em né? unidade. E isso é que é maravilhoso. Essa unidade, essa união que nos fortalece, que nos dá forças para continuar. E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na igreja, com os testemunhos que eu recebo de jovens, de mulheres, de homens, dizendo que Deus tem feito, a transformação que Deus tem feito, como eles têm compreendido o seu chamado. Então a gente está vendo que as coisas estão fluindo porque Deus está no controle de tudo. E aí, mais para frente, eu vou falar do que Deus tem feito aí, graças a Deus, está nos surpreendendo a cada dia. É verdade. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Dá pra botar uma pedra igual o Samuel botou. Até que tem nos ajudado o Senhor, cumprindo as promessas em nossas vidas. E é isso, né? Cada dia um crescimento aí na presença de Deus. E Deus, ele tem feito coisas maravilhosas, né? E agora nós vamos conhecer um pouco aqui da história, né? Todo mundo tem uma história. E uma história de superação, uma história de fé, uma história de persistência, uma história de força, né? De luta, né? Que nossa pastora Nájila Alencar, né? Essa mulher de Deus. Pai do Senhor, pastora. Pai do Senhor, novamente. Amém. Bem, né? O que falar? Diante de um testemunho de fé tão impactante, como é o testemunho da nossa pastora, mas como o pastor Ed falou, todos nós temos uma história, todos nós temos um início, da onde foi que surgiu tudo, né? E eu creio que o grande milagre que o Senhor fez na minha vida foi desde o meu nascimento, né? Rapidamente vim de um relacionamento passageiro, fui criada por mãe solteira por um tempo, mas eu sei que sou um milagre porque a minha mãe foi mãe com 17 anos, né? É impossível falar isso e não se emocionar. E muitos foram os pensamentos. Era uma mulher sem Deus, uma mulher sem Jesus. E como foi exposto pela pastora Elisângela, quando a pessoa não tem Jesus, ela enfrenta muitas confusões, ela passa por muitas dificuldades. E a minha mãe teve ali a decisão de me ter, né? Porque eu acredito que o Senhor ali já agia, porque muitos foram os pensamentos contrários. E isso eu sei e não me entristeço, é algo para glorificar o nome do Senhor. Porque desde aí eu já vejo um milagre de Deus na minha vida. E aí cresci por uma mãe solteira, sendo criada por uma mãe solteira. Logo depois veio meu padrasto, tive outros irmãos, e ali sempre com muita luta, nos educando, sempre nos direcionando. Cresci assim também em uma religião católica, né? Fiz todos os passos da religião católica, batismo ali, todo aquele. Mas o que a gente percebe é a questão da religiosidade, é algo muito, né? Superficial. E eu sentia muito forte assim quando eu tinha a oportunidade de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia, porque fiz catequese, aquela coisa, né? Todo aquele processo, né, na Igreja Católica. E eu lia a palavra e eu ficava muito curiosa também para saber e ir a fundo, né? E mais, e mais, e querer saber mais. Só que é aquela coisa muito superficial. E os meus pais, né, que é a minha mãe e o meu padrasto, Silvani, que eu tenho como um pai, que é a minha figura, né, de pai, eles também eram católicos, só que assim, tudo muito superficial. Eu até brincava que eles iam à igreja somente para batizar os filhos. Mas ali foi, e eu sempre fui a mais assídua. Eu acordava todos os domingos, eu participava das missas, eu ia.
Era e a primeira praticante, né? Já era praticante. A gente fala que é Sim. católico, Mas nem é não praticante. nem vai pra Sim, igreja. Vai nem pra Sim. missa. Sim, eu era muito praticante. E foi quando a minha mãe, em 2006, ela recebeu um convite de uma amiga e foi à igreja, né? Na igreja Assembleia de Deus, e foi para um culto e ela me chamou para ir com ela. E eu já deixei bem claro, mãe, eu tenho minha religião, eu Ela já bem estou religiosa. bem, estou feliz. E ali eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. E aí ela me levou, né? E aí nós fomos para este culto e lá minha mãe aceitou Jesus. A palavra, eu nunca esqueço, foi um pregador de Brasília que veio e ali, né, o culto foi um culto abençoado. Hoje eu entendo isso, né? Me lembro de cada, né, situação ali, de cada detalhe, e foi ali uma bênção. Uma bênção, Matheus. Opa, tem entrega? Entrega. Opa, Eita, vamos iFood. entrando. Entrega iFood chegando aí. Smoothie. Nosso Smoothie House. Eita. Eita, Baixa aí, esse- deixa ele entrar aqui. Pode trazer aqui. Vamos lá, Matheus. Passa aqui a nossa entrega, que a gente já estava aqui esperando. Dani Precisamos. Gomes. Agora Tá esperando sim, aí pra- Agora sim. Olha aí, que gente, legal. que maravilha. Seu smoothie vai chegar aqui na sacolinha. Isso é entrega ilustre aqui, entrega pelo Matheus, o dono da Smoothie House aí. Você vai receber pelo motoqueiro, né? Entregador. Mas aqui... como Que a gente é privilegiado, irmão. equipe, Olha só que maravilha. Esse aqui é o meu, né? Morango, É uva e água de verdade. coco. Aqui. E esse aqui, Citrus. Imunicast. Citrus. Opa, Blessed. Meu. Ó, Blessed. Deixa eu lembrar aqui o que que é, gente. Porque, falando o nome... Abacaxi. Vamos lá. Blessed é abacaxi hortelã e água de coco. Olha como é lindo, gente. Ainda veio assim, ó, personalizado, Imunicast. Isso daqui é Aqui, esse aqui é o citrus. Citrus. É o abacaxi, laranja, limão e água de coco. Dani Olha aqui, ó. Gomes. Você aqui, ó. Olha. Citrus. Bem maravilhoso. É maravilhoso demais. O canudo tá dentro lá da... Gente, agora esse aqui é o queridinho, tá? Esse é o gourmet de morango com recheio de ovo maltine. É um milkshake maravilhoso. Ai, gente, eu tô provando aqui, Vamos ó. colocar aqui. Olha só. Ai, Que nem aguento pra tomar. maravilha! Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou repetir para você não esquecer. Grapeberry, morango, uva e água de coco. Blessed, abacaxi, hortelã e água de coco. Tem os citros ali do nosso produtor aí, Dani Gomes, que é abacaxi, laranja, limão e água de coco. E o meu gourmet, gente. Olha aí, que maravilha. Morango com recheio de Tá ovo aqui o meu. maltine. Nosso Tá podcast ficou até melhor agora, bom? porque Agora ficou melhor. Ficou mais feliz. com Obrigada, o Smoothie nosso House. smoothie, até a minha Vocês alegria são já joia. aumentou hoje. Amém. Meu humor já melhorou, graças a Deus. Estão aqui com nossas convidadas aqui abençoadas, cada um já se deliciando com o Gente, seu vai ficar difícil smoothie. agora, viu, moço? Vai Amém? ficar difícil falar, mas vamos continuar. De novo, peça já o seu. Vou colocar aqui. Fala aí novamente o número para contato. Telefone, WhatsApp, 98588-1895. Você que mora aqui perto, 98588. 1895. Que quer adiantar seu pedido, tem o Pix também, é só ir lá no WhatsApp. Mas você que mora longe, pede pelo iFood e pelo 99 Food também. Matheus está dizendo aí, ó, iFood e Já mandei nos 99 comentários Food. aí, peça já o seu. 99588 8588 1895, é isso? 8588 1895. É isso aí. Então, não perde tempo, já pede teu smoothie aí na Smoothie House, que é maravilhoso, ó. Tá aí, gente. Então vamos continuar. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui com a nosso podcast. Amém? Na Imunicast. Obrigada, Matheus. Continuando Smoothie House aí. Manaus. Até o próximo podcast. Continuando aí com a nossa história, testemunho. Então é isso. E a minha mãe ali, naquele momento, ela aceitou Jesus e a partir dali muita coisa começou a mudar. Porque o Senhor, eu sempre digo, né, que quando a gente ouve testemunho de mulheres, testemunho de pessoas que dizem assim,
mas eu sou sozinho na minha casa, né? Só eu aceitei a Jesus. A minha família não segue, a minha família não serve a Deus, não é cristã. E eu sempre digo, mas Deus só precisa de um, né? O Senhor, ele só precisa que um se posicione, porque ele começa a fazer a obra por um que se levanta, né? Que ele levanta. E foi assim na minha vida também, porque começou pela minha mãe. Ela aceitou Jesus e a partir dali tudo mudou, né? Lá em casa fui eu, né? É. Eu aceitei Jesus, aí foi tudo mudando. Foi papai, mamãe, o pastor Deus Ed, precisa só de pastor um, né? Etienne, foi todo mundo. Verdade. E aí, a partir dali tudo mudou, né? Ali, a partir da nossa educação, meus irmãos ainda eram muito pequenos, e meus 3 irmãos, Gabriel, Pamela, Poliana, e o meu padrasto ali não a seguiu, né? No início, e foi ali que começou uma luta travada. E a minha mãe, ela começou a buscar a palavra de Deus, começou a fazer a obra de Deus, porque ela sempre foi uma mulher de obra desde muito cedo, que ela aceitou a Jesus, que ela entendeu esse chamado, então ela começou, e ali a minha mãe começou um trabalho forte ali de oração e intercessão pela família, porque a minha mãe, ela sempre diz que o primeiro ministério é a família. E ali começou dentro da nossa casa, ela orando pelo meu padrasto, por nós. E eu sempre muito, né, ríspida, não, mamãe, eu tenho a minha religião, a senhora vai, mas eu vou para um lado. E a minha mãe caminhou só por alguns anos. E minha mãe orando com muita sabedoria, o Senhor ali, né, aperfeiçoando cada dia, derramando sabedoria e conhecimento. E foi quando o meu padrasto veio para Jesus. E aí os meus irmãos já acompanhavam ela, porque a minha mãe, é algo também que eu acho muito importante e determinante. A minha mãe, ela era uma mulher de muita autoridade e ela não simplesmente dizia assim, não quer ir, não vai. Não, os filhos a acompanhavam e ali ela foi ensinando. E a minha mãe sempre orava muito por mim, mas eu sempre muito não. E aí eu tinha 12 anos quando tudo isso aconteceu. E aí eu aceitei Jesus com 17 anos, né? Foi quando eu vim para Cristo. Minha mãe sempre orou muito, convidava, eu ia em alguns eventos, mas eu dizia assim, mãe, a sua igreja tem muita gente antiga, eu não vejo jovem. Por isso que hoje tem União Jovem, viu? A importância. Deixa eu puxar rapidinho. Amanhã, a partir das 19 horas, tem Ruja, Rede União Jovem Aviva, na Imune, né? Rede União Jovem e Adolescente. Tá bom? Você não pode perder, você que é jovem, olha aí, ó, testemunho da pastora Nájila, não foi pra igreja porque não tinha jovem, nós temos uma rede abençoada, irmão, você não pode perder, com o tema influência. Será que você tem sido influência na sua geração? Seja influência na sua geração. Como você vai fazer isso? Vem com a gente amanhã, a partir das 19 horas, no Ruja, Rede União Jovem e Adolescente da Imune. Amém? Então aí a minha curiosidade ela foi aumentando mais. E aí eu tinha uma vizinha de frente da minha casa, Lídia, né? Eu nunca vou esquecer ela e seu esposo. Eles eram, mas só que eles eram de uma outra igreja, mas da mesma denominação. E eles me convidavam, vamos lá na igreja, porque lá tinha muito jovem. E lá eles tinham um grupo de dança, lá eles tinham um movimento muito legal. E ela falou, vamos lá na igreja, vai ter um culto de jovem e tal. E ela sempre me convidava e eu ficava meio assim. E a minha mãe, às vezes ela era meio cabeça dura, porque ela dizia assim, poxa, ela não vai pra minha igreja, mas vai pra outra igreja. Mas isso aí o Senhor também foi trabalhando na vida dela, porque ela entendeu que a importância era eu estar servindo a Deus. Está servindo, velho. E aí eu fui pra igreja dessa minha vizinha e chegou lá, eu fiquei encantada, eu fiquei muito feliz. Mas não parou por aí, eu fui algumas vezes e teve um certo culto que a palavra falou muito forte comigo. Eu senti algo dentro do meu coração, mas eu não conseguia identificar o que era. Mas eu senti algo muito forte. E quando o apelo veio, eu lembro que o pastor ali, ele fazia, ele não era pastor, ele era o dirigente da congregação e ele fez várias vezes o apelo. E até que eu fui até a frente e aceitei Jesus. E a partir dali tudo começou a ser novidade para mim. Porque é tudo muito novo quando nós aceitamos Jesus. Nós passamos por um processo de tipo, nossa,
será que isso tá certo? Será que não tá? Será que eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo? E é isso que foi isso que aconteceu, né? Nesse processo, nesse início. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, passaram-se 3 meses e eu já fui para o encontro com Deus, né? Teve um encontro com Deus e eu lembro que ali com muita dificuldade nós trabalhamos, fazíamos frango assado, de rifa. Eu lembro que uma vez a minha mãe doou um frango. São pequenas coisas assim que a gente lembra, mas que são importantes. Do esforço, né? Que vale a pena. E a minha mãe ali, ela ofertou um frango assado pra gente fazer uma rifa. E acabou que aquela galinha ficou nomeada como galinha dos ovos de ouro. Porque ela rendeu 150 e na época pagava quase 2 encontros. Né, que o encontro na época era R$80 e pagou de 2 jovens. E essa minha vizinha, ela era líder de jovens lá na igreja e ela movimentava os jovens. Então, era uma coisa muito legal. A gente tinha uma comunhão muito legal. Era maravilhoso, eu lembro muito. E eu fui ao encontro. A senhora é pastora de jovens. Pois é forte. Muita luta até chegar. E aí a gente fui pro encontro com Deus e lá eu tive minha experiência. E como eu ainda não tinha muita intimidade, foi maravilhoso, porque lá verdadeiramente eu abri o meu coração e o Senhor falou fortemente comigo ali. E eu tinha muitos receios, muitos medos, né? Muitas inseguranças, né? Que não é que hoje eu não tenho nada. A gente tem momentos que a gente se sente, porque é do ser humano. Mas assim, o Senhor mudou muito, o Senhor trabalhou muito isso na minha vida. Mas lá, eu lembro que no último dia do encontro, teve batismo no Espírito Santo e lá eu fui batizada em línguas, nesse meu primeiro encontro. E lá eu recebi uma profecia que assim, foi algo que me impactou e que eu duvidei. Porque a gente não entende muita coisa. E até a gente aceitar e querer viver o propósito de Deus, é um tempo, é um processo. E quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Então, lá o Senhor falou fortemente comigo. E aí veio toda a caminhada, houve o tempo da faculdade, houve o tempo do esfriamento, né? Mas nunca me desviei da presença do Senhor. Mas houve um tempo difícil, houve um tempo que eu não sentia vontade de orar, houve esse tempo. E isso é natural quando a gente se distancia da presença, do convívio. É por isso que muita gente às vezes fala, eu não estou indo à igreja, mas eu estou tendo a minha comunhão com Deus em casa. Mas um membro fora do corpo, ele apodrece, ele se esfria e perde a vontade. A gente viu isso na época da pandemia, né? Muita gente desviou, muita gente saiu da presença de Deus. A gente não parou, teve os cultos online, né? Mesmo muitas vezes a gente meio... Né? Mas teve... muitas vidas através da macrocélula. Foi uma bênção na sala de casa. E porque havia uma necessidade ali. Quando voltou o culto normal, todo mundo correu porque precisava de um renovo espiritual, né? Certamente é muito difícil. E isso é muito importante, estar na presença de Deus, vir para a igreja. A Imune é uma igreja que não para, né? Sempre está tendo evento, sempre está tendo alguma coisa. E atribui muito isso à tua vida, à nossa vida, para que nós possamos ser abençoados. Tem um aplicativo para você levar para onde você Falando for. do aplicativo, você que não baixou o aplicativo, também baixa o aplicativo. E nós estamos com eventos aí que você pode fazer a sua inscrição. Um é o evento que acontecerá na próxima quarta, o Tribunal com a Jeová Nissi. Amém? Você não pode perder, faz logo a tua inscrição, porque são vagas limitadas. Amém? Se acabar essas inscrições, nós vamos ter que abrir outras sessões. Então nós temos que ter entendimento disso, para não ficar gente esperando 1 hora e tudo. A igreja vai lotar e você já... Quanto é que é? 0,800 para você ser abençoado em nome de Jesus, mas você pode também trazer 1 quilo de alimento para abençoar na obra social. E uma oferta em dinheiro para quê? Para que essa companhia leve para o projeto na Angola, projeto missionário que a gente tem na Angola. Isso.
E aí você pode trazer a sua oferta, nós vamos ter um momento da oferta, não vai ficar nada para a igreja, tudo é para o projeto, tá bom? Tudo para o projeto que eles vão enviar, que eles fazem esse projeto na Angola. Então, se você quer ser um semeador, né, no reino de Deus, semeia no reino de Deus para abençoar aquelas criancinhas lá, famílias que sofrem tanto, que passam mesmo fome, né? E aí eles têm um trabalho evangelístico, levar a palavra de Deus e o alimento também. Você pode acompanhar, né, nas redes sociais, tem o Instituto Nici, vai lá no Instagram, Instituto Nici, Companhia Nici, também você vai estar ali, estamos por dentro ali do projeto social na Angola. Então eles vão estar aqui conosco, é uma honra, né? Porque quarta-feira, dia 18, chega cedo para tomar um lugar legal para assistir a peça teatral. Já garante já o teu, porque vamos abrir a inscrição para as 19 horas, tá bom? Faz logo a inscrição, porque quem não fizer a inscrição vai para outro horário que posterior, mas se tiver só uma sessão, já garante a tua vaga às 19 horas também, em nome de Jesus. A peça O Tribunal, dia 18/5, nessa quarta-feira, aqui na Igreja Imune, tá bom? Continua pastora Nájila. Aproxima mais aproxima mais. Mais? Isso. Amém? E é isso. Então, veio esse tempo de esfriamento, mas graças a Deus vencemos. A minha mãe sempre uma grande intercessora, sempre orou muito, né? Concluí a faculdade para honra e glória do Senhor. E voltei, continuei frequentando, né, em comunhão com os meus irmãos. E chegou um tempo em que eu saí dessa determinada congregação e passei a congregar com a minha mãe, passei a congregar junto com ela. E lá iniciou-se um ministério de jovens, né? Já foi crescendo, os que já eram menorzinhos já foram crescendo, e aí, né, tinha os jovens, adolescentes, e ali tinha uma líder também, né, que a gente de certa forma ajudava, e ali continuamos, né? E passou-se o tempo, foi quando nos encontramos, né, na Igreja Geração de Amor, né, que foi uma igreja que nós congregamos, que nos encontramos todos lá. Foi um tempo de qualidade, tivemos um tempo muito bom também lá. E lá, tudo que me remetia a ser líder, né, tudo que me remetia a estar na frente de algo, eu sempre não quero. Isso aí eu tenho um testemunho aí. Mas a pastora Nájila sempre teve medo, né? E na época eu fui líder de jovem lá e ela tinha muito medo. Meu Deus, parecia o inimigo fugindo da cruz, né? Porque tem gente fugindo de mim. fugindo. Como assim, né? Olha, uma coisa linda ontem. Nós temos uma irmã. Aqui, tem que ficar atento. Nós temos uma irmã que se chama Graça Azevedo, que ela é avó da missionária Flávia e os obreiros Fabiane e Fábio Freitas. Ela tem, eu acho que quase 70 anos, 60 e poucos anos. É uma obreira. Ela é uma membro, né, do Ministério da Congregação da Cidade de Deus. Eu não gosto que revele a idade, então a gente não vai revelar a idade dela. É mais de 60, irmãos. Mas é uma pessoa incrível, assim. Ontem, ela nos chamou no final do culto, eu achei aquilo interessante com relação ao medo de ser líder, de fazer. E ela contou ali rapidamente para nós o testemunho dela, que ela aceitou Jesus aqui na Igreja Imune, ela batizou na igreja e ela fez escola de líderes na igreja. Não tem limite, gente, não tem idade, não tem é chamado. E aí ela disse que foi para o encontro de líderes. E ali ela orou a Deus: Senhor, eu tenho limitações físicas, ela tem limitações, já fez várias cirurgias do coração, tem problemas, mas ela está na igreja, está congregando. Ela disse: Senhor, eu sou uma líder. Achei tão lindo aquilo, gente. Eu sou uma líder, eu sou formada e eu quero fazer a tua obra, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero levar pessoas para a igreja. Então me cura, Jesus, para eu ter força, para eu ter coragem. E ali ela fez os atos proféticos, como ela pôde. Ela disse que não podia ajoelhar, que o joelho doía, mas ela entendeu que ela tem um chamado, que ela é uma líder. Gente, que coisa linda. Maravilhoso ver isso. Né? E ela diz: olha, pastor, eu não vou parar, eu vou fazer a obra, eu vou evangelizar. Cheia de gás, cheia de energia. De gás. E tem gente com 18 anos, com 25, com 35, dizendo: não sei o que Deus quer de mim. Gente, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é chamado para todos nós. Agora, se tu está de braço cruzado, não quer fazer,
por comodismo, por Independente da medo, idade. independente da idade, da condição social. Se você não precisa ter faculdade para pregar o evangelho, é só ler a Bíblia, né? E de discernimento. E tem um do Espírito ensinamento Santo. aqui também, né? Estudar. Tem escola de líderes, tem gente que não dá valor. Não preciso não, já sou obreira há tantos anos. Quantas almas tu ganhou para Jesus? Não sei, pois é. É gente que tem um alter ego, né? É difícil porque Deus, ele quer quebrar esse ego, vai sofrer, né? A gente sabe que Deus, ele quebrou muita coisa em nossas vidas e nós sofremos. A gente tenta passar isso para outras pessoas, né? Mas eu olho assim, eu vejo que muitas pessoas têm que ter uma experiência, né? E muitas vezes passar pelo esse sofrimento também. Porque tem gente que aprende com os conselhos, tem outros que aprendem vivendo, né? A E tem sabedoria é outros quando que não você aprendem aprende com os vivendo. erros dos outros, né? Provérbio já diz isso, né? Então isso é interessante e ter entendimento de que não estamos à toa no mundo, né? Nós temos um propósito. E eu te falar uma coisa, não fuja do chamado de Deus, irmão, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o pastor Fábio já fala, você não presta mais para nada. E eu hoje sou feliz porque eu vivo o propósito. Propósito. A felicidade plena, né? É o propósito, né? Todo dia tem que matar um leão, um urso, todo dia. Igual Mas Davi. uma coisa é você fazer isso em obediência. Obediência. Outro nível, né? É outro nível, é como Davi fazia. Chegava lá, obediência. Agora desobedece. Aí fica o fardo pesado. É verdade, né? E continuando, pois é, ela fugia demais. Muito, fugia Chorava. muito, não queria. Chorava, Não queria. dizia não quero ficar só aqui no meu banquinho. Se me colocar para eu limpar, estar na porta, eu quero, mas para ser líder não quero. Não nasci para isso. Não gosto, não. Sabe o que eu falava, gente? Eu já falei isso outras vezes, até ministrando, eu dizia que pior coisa era lidar com pessoas. E que eu não gostava de lidar com pessoas. Hoje porque às sofre vezes nem por eu causa me das compreendo. pessoas. E é verdade. Hoje às gente. vezes chora por causa das pessoas. Como Deus faz. E é isso. Então, eu sempre fugia. E lá, como estratégia, hoje eu entendo isso como estratégia na minha vida. Lá foi criada uma comissão de jovens. Em que nessa comissão tinham pessoas que faziam parte da comissão para ajudar a liderar. E aí me colocaram. E aí eu aceitei comissão. Só que muita coisa eu percebia que era comigo. Eu dizia, ei, eu não sou líder não, eu só faço parte da comissão, mas eu não sou líder. Né? Fugindo, o tempo inteiro fugindo. Só que eu me lembrei Não é assim. do que foi falado no meu encontro, como eu falei, eu recebi uma profecia lá. E aí eu precisava, só que eu era o tempo inteiro dizendo, não, Senhor, escolhe outro, eu não quero. Agora, abuçou a curiosidade de todo mundo. Qual foi a palavra que você recebeu? Que eu fui chamada para liderar e que eu seria a mãe de multidões. Então, gente. quando o pastor falou isso pra mim, eu olhei pra trás. Aí ele falou assim, não, é você que olhou pra trás. Aí eu fiz, ele disse, é. Aí eu só na minha cabeça, esse homem não tá falando nada. Eu tinha 17 anos, entende? Fui no meu primeiro encontro com Deus. Eu não tinha experiência nenhuma ali. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, ele tá brincando. Mas eu só na minha, eu fiz assim, ó, amém. Então eu falei, amém, assim seja. Só que dentro de mim, eu duvidei. Então assim, eu o tempo todo falando, o tempo todo não, Senhor, relutando. E lá nessa igreja eu também conheci, né, o meu amado esposo, o pastor Ed Alencar. E aí o Senhor veio trabalhando também, que foi uma outra área da minha vida, que o Senhor ele veio. E que não foi fácil, né, aceitar. Quando nós noivamos, o pastor Ed ele já havia sido ungido pastor, né? Pastor. E ele era pastor de jovens aqui já na Imune. E eu fazia parte da comissão em outra igreja, comissão de jovens. E quando nós noivamos, que ele me disse que seria ungido a pastor, aí eu falei, pelo amor de Deus, sério, irmãos, eu não vou mentir. Me deu vontade de desistir de casar com esse homem só porque ele era pastor, sim. E aí também aconteceram outras coisas. A gente tem uma amiga muito assim próxima da família, que é uma missionária, né? Muito amiga nossa, da minha mãe. E ela sonhou comigo me casando com o abençoado pastor Edmundo Filho.
Só que muitas coisas aconteceram porque nós nem estávamos juntos, mas o Senhor ali fez grandes coisas e moveu ali para que a gente ficasse já junto. Já estava nos planos de Deus, né? É. E aí aconteceu que a gente noivou e eu vim congregar na Imune, né? No ano de final de 2018 para 2019, não foi? Eu vim para cá. E aí foi uma bênção, só que a cada dia o Senhor, ele ia direcionando. Fui ungida missionária pelo meu sogro, né, pastor Edmundo Alencar. Ele falou que eu tinha que ser ungida missionária. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, o senhor tem certeza? Tenho certeza sim, a senhora é casada com Entenda um uma pastor. coisa, não fale não para Deus. Um conselho básico, né? Um conselho, Deus te chamou? Amém. Porque se você não aceitar, é sofrimento, né? É sofrimento, gente. E eu tenho... É viver o propósito. É alegria. E a gente Dói se sente de vez em feliz. quando, mas- Dói, irmãos. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. E é melhor obedecer do que... Melhor vir assim. A gente não diz que vem assim pelo amor, mas é melhor vir pela vontade, em obediência a Deus, do que, né? Até vendo pelo amor tem dor. Tem dor. A gente sabe que tem. Que é transformação, gera dor, confronto, muitas situações, coopera. Isso, um versículo que eu amo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, nós casamos, viemos para cá, fui ungida missionária e comecei a servir, comecei a estar na obra, fui entendendo a cada dia, Senhor, eu não tenho para onde correr, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar. Então... E o Senhor foi trabalhando, eu fui me abrindo, mas isso é importante, né? Porque a gente precisa quebrar esse orgulho e permitir que o Senhor ele venha trabalhar, ele venha, né, fazer conforme a vontade dele, porque quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor Jesus, é ele quem está no controle de tudo. Só que muitas vezes a gente quer entregar a vida, a gente coloca o controle na mão do Senhor e fica tomando, né? De vez em quando, não, me dá aqui, isso aqui é comigo, isso aqui eu não quero, o Senhor quer assim, mas me dê aqui, que eu quero assim. E não é bem assim, né? A gente precisa deixar o Senhor no controle de tudo, porque o Senhor, o que Ele tem para nós, Jeremias 29:11 diz, né? Que são planos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança e um futuro. O Senhor, Ele jamais quer nos causar dano. Então, há um sofrimento, há uma dor, né? Sendo servo, mas eu tô vivendo o propósito. É diferente, né? Vem sempre o refrigério. Debaixo de uma graça de Deus que me traz o refrigério todo O tempo inteiro. A gente chora à noite, de madrugada, quando é de manhã você sente... Deus. E aí eu fui, Choro dura né? a noite, né? Mas a alegria vem assim. pela manhã. Lembrando, você pode agora mandar perguntas para as pastoras. Nós vamos estar aqui perguntando e você vai estar participando, tá bom? Então já pergunta aqui para as pastoras as perguntas aí que você sempre teve vontade de perguntar, que você quer perguntar, direciona, tá bom? Então já mande as perguntas aí. Tem muita gente que participando junto conosco. Amém? Pastor, eu quero falar uma coisa assim. A pastora Nájila falou uma coisa muito importante. E eu tenho certeza que muitas pessoas que assistirem esse podcast podem se identificar. Ela disse: eu fui criada por uma mãe solteira. É algo que você vê que ela se emociona. Mas você sabe o que me chama a atenção? Muitas pessoas vivem uma vida de amargura, vivem uma vida de autossabotagem, né? Elas se sentem diminuídas, inferiores, rejeitadas, porque foram criadas sem um pai presente. Sim. Eu digo isso porque o meu filho também foi criado assim, Mateus. Mas, quando eu fui criar meu filho, eu casei, tive meu filho e depois separei, foi quando eu aceitei Jesus como Salvador. E é lógico que a ausência de um pai faz muita falta. O pastor Ed, quando o pastor Edmundo se separou da mãe dele, ele escolheu ficar com o pai, né? Mas sempre teve a presença da mãe. Eu tenho duas mães. Tem... A minha avó que é minha mãe. A avó Maria José tem muita mãe. Mas assim, muito essa abençoada, questão, né? É isso que você tem que ver. A pessoa só vê a perda. Por exemplo, você falou, não, eu fui criada com uma mãe solteira, sem um pai presente. E tem pessoas que pegam isso, pastora Nájila, e fazem disso
uma ferida que nunca cicatriza. Uma ferida que está aberta todo o tempo, pastor. Uma ferida que não te permite viver algo novo. Verdade. Não permite. E eu vejo na pastora Nájila um quebrantamento que leva ela todos os dias a entender a paternidade de Deus. Sabe, tem gente que toma essa situação e se frustra pela vida toda. Verdade. Não aceita que... Ela falou várias vezes aqui, eu achei lindo, ela disse, não, eu fui criada por uma mãe solteira, mas desde o momento que eu fui gerada, desde a gravidez, eu tenho certeza que foi um propósito de Deus. É porque é muito interessante, Não assim. Isso é muito profundo, dá para fazer um Imunicast só falando sobre paternidade. Paternidade. E isso é uma realidade, né, que muitas mães brasileiras passam, né? Milhares de Porque pessoas. passam por essa situação, as mães criam seus filhos sozinhos, os filhos também têm uma situação que mal resolvida na vida, de não ter um pai, de não ter uma referência, ou não ter uma mãe também, que acontece muito. Acontece, às vezes A maioria é das mães criar os seus filhos sozinha, né? E vê muita luta, muita batalha, né? A história dessas mães, da mãe brasileira, assim, e a gente vê uma realidade de um empoderamento, né? De que uma mãe tem que ser forte para trabalhar, sustentar, educar os seus filhos, né? De o verdadeiro entrega da mulher, né? A gente vê muito hoje em dia um feminismo bobo por aí, né? Bobo, né? Porque muitas vezes uma feminista tá aí em casa, tem pai, tem mãe, tem tudo, mas tá revoltada com o quê, irmão? Né? Às vezes tem tudo em casa, né? E tá revoltado com o quê? Usando Agora, empoderamento pro lado pro errado. lado errado. E isso é interessante, porque uma mãe cristã que cria o seu filho sozinho sabe que tem um Deus que cuida, um Deus que cuida de você. Por exemplo, a pastora Nájila tem uma mãe que sempre, desde a sua juventude, quando a mãe dela entregou a vida para Jesus, começou a profetizar ali. Você é uma bênção, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ser mãe de multidões. E começou ali. Era o que eu fazia com meu filho. Você é uma bênção, você vai ser um homem de Deus, você vai ser pai de multidões. E meu filho hoje já está casado. Gente, eu vou ser avó, estou muito feliz. Meu filho com 22 anos, exercendo o ministério dele, o chamado dele como levita, adorador, e casado na presença de Deus, vai ser pai. Pastora Nájila, que te limitou em alguma coisa o fato de você? Claro que Não, teve claro, as crises, né? sim, da adolescência. mas nunca. E sem contar que isso às vezes gera uma revolta com a própria mãe, né? De filhos rebeldes. Porque eu não E tenho a meu mãe, pai. tadinha, tá lá trabalhando, Sim, cuidando, se esforçando para dar um futuro. Exatamente. Então, isso, a minha mãe, ela contou, a minha mãe nunca escondeu nada de mim, ela sempre foi muito transparente, e ela disse: minha filha, pensei sim em cometer erros, em não ter você, pensei sim, mas no desespero, Agora, sem entendimento. Mas isso eu sinto. Aí eu já levei pro lado da gratidão, porque o Senhor não permitiu. E eu sou feliz porque eu... Sim, e isso eu não tenho nem um pouco, porque eu entendo, e sempre entendi, não só agora que sirvo a Deus, mas sempre entendi que a minha mãe sempre deu muito duro, e aquilo ali era projeto de Deus para que eu viesse ao mundo. Outra situação polêmica, né? A questão do aborto, né? Já pensou? Uma promessa de Deus, propósito de Deus, mãe de multidões, né? Já pensou se tivesse acontecido isso? E a gente vê testemunho de mulheres que caíram, bateram a barriga para não ter o filho nasceu. Com propósito de Deus, com promessa de Deus, né? Então, nós temos que ter entendimento que o posicionamento cristão é em prol da vida, né? O posicionamento cristão é em prol esse direcionamento que nós temos que ter nas nossas vidas, que o Senhor está no controle de nossas vidas, e mesmo que venha a dificuldade, a luta de uma mãe solteira, ela tem que ser forte, né? Para ali criar os seus filhos, criar ali, reconhecer que a mãe pela vida e pela Paternidade. do Deus eterno. Às vezes as pessoas diziam pra mim: mas é porque tu não tem pai, né? Tu foi criado só com mãe e padrasto. Eu dizia: eu não tenho um pai físico, mas eu tenho um pai do céu.
E é um paizão, né? Até às vezes eu brinco com os meus irmãos. Eu tenho um pai do céu, não tenho um pai da terra, não. Mas é porque isso eu sempre, né? E quando aceitei Jesus, essa certeza ela veio com mais força. Pelo amor que Deus sempre... É por isso que hoje você traz exemplos de chamado. E aí, pastor, eu quero até falar do nosso culto profético. Daqui a pouco vamos terminar aqui a entrevista e tudo. Se a pastora Nájila está exercendo um chamado, é porque ela teve uma mãe que profetizou sobre a importância da Profetizou mãe, sobre né? a Da verdade. fé. E aí, assim, né? Com isso, vim para a Imune, comecei a fazer a obra, comecei a liderar jovens com meu esposo, do que eu mais fugia, e o meu esposo dizia assim para mim: você é a líder de jovens, você... E eu dizia: mas você que é o pastor de jovens. Não, mas você é a líder de jovens, né? A gente sempre teve esse embatezinho e eu ficava ali murchinha, mas sempre eu dizia: Senhor, por quê? Mas, meu Deus, tem tanta gente. Senhor, tem tanta gente que quer. Eu não tenho essa vontade, eu não almejo isso. Eu sempre chorei muito e lutei muito para isso. Tanto é que quando eu fui separada da pastora no ano passado, que nós voltamos do encontro, gente do céu, eu chorei litros ali, mas eu não chorei de emoção, de unção, não. Eu chorei porque eu não queria, irmãos. Eu falo isso porque, irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado. E a gente entende a responsabilidade, a gente entende isso. E outra coisa que eu sempre eu tive um alto preconceito comigo mesma. Eu só tenho 28 anos. Como é você pastora? Pastora com 28 anos... Irmãos, pastor, eu entendo que é na carreira já dos 30, dos 40, um amadurecimento, 20 e poucos anos de caminhada. Não, eu aceitei Jesus com 17. A gente olha pra vida dos outros e fala: ó, esse aqui merece, esse aqui não merece. Eu não mereço, esse aqui merece. Mas tem uma caminhada desde os 17 anos até os 28. 12 anos. 12 anos. Mas É algo que... precisava ainda muito. A gente pensa, né? Só que quando a gente aceita algo de Deus, o Senhor nos forja, né? O Senhor, ele vai nos forjando. Então, a gente tem que ter entendimento de que o Senhor, ele vai nos forjar. Tem um tempo aí em que o Senhor está nos preparando para que possa nos forjar mais. Sim, foram chamados novos, né? Davi foi ungido com... E aí... fomos separados a pastores. 17 anos. Fomos ungidos no congresso, né, de setembro. E dali em diante eu fiquei naquela: meu Deus, amém, eis-me aqui. Fazer o quê, né? É trabalhar para ti, é fazer a tua vontade, é me dispor. Realmente é fazer de todo o coração, porque... não é porque eu não queria que tudo que eu fazia de qualquer jeito. Não. Eu sempre procurei entregar o meu melhor naquilo que eu fiz. E hoje continua sendo assim. Só que sempre tem esse embate, né? A gente sempre vai enfrentar isso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer só comigo, mas eu acredito que não, mas pode acontecer com outras pessoas. Esse embate de as pessoas não dão crédito. As pessoas não dão crédito para uma pastora nova, para um pastor novo. É aquela coisa que a gente mesmo acaba criando, né? Criando na nossa cabeça, criando na nossa mente. E eu quero finalizar aqui, pelo menos essa parte, dizendo que certa vez eu orei: Senhor, o Senhor me chamou, tudo bem, mas as pessoas não dão crédito. E o que eu vou fazer com isso? Eu não quero que isso me desmotive. Eu não quero que isso gere em mim um sentimento de vitimismo. Ninguém tá nem aí, ninguém me ouve, ninguém... E uma vez o Senhor usou uma serva para falar comigo. Essa oração eu tinha feito somente para Deus, né? E não havia comentado com ninguém. E o Senhor usou a serva e disse: muitos não dão crédito, mas eu chamei você e não importa. Só faça. O resto eu garanto. É o entendimento que nós temos que ter entendimento. O Senhor nos chama, né? Muitas vezes Ele nos entrega uma promessa e nós não sabemos de nada. Aí o Senhor vai capacitando. Entenda a importância da capacitação, daquilo que a igreja faz de seminário, de escola bíblica, tudo para você ser capacitado, porque isso tudo é uma capacitação. Você não pode não estar entendendo hoje, né? Sim. Mas amanhã vai entender. Então...
em tudo isso, a gente olha para dentro de nós e não se sente capacitado. Ontem a gente estava ministrando e falei, Davi, ele foi ungido ali a rei de Israel. E ele voltou para o campo. Só que o Senhor pegou, tirou ele do campo e ele teve processo em sua vida. Se tornou um guerreiro, se tornou um homem forte e se tornou um rei, né? Deus vai entregar uma promessa hoje, vai te ungir hoje. Você pensa que vai ser o pastor das multidões hoje, né? A pastora das multidões hoje, a mãe de multidões hoje, né? É hoje uma capacitação do Senhor. Ele já falou que você vai ser. Então muita gente tá vendo hoje, né? E é degrau por degrau. Tem essa dúvida, né? Como eu? Por que eu? Né? Sim. É Deus, irmão. E é Deus que vai fazer. Você só tem que se capacitar e entregar sua vida para Ele e viver uma vida de santidade com Ele, porque tem que ter obediência, né? Teve um tempo, pastor, que me colocaram como, né, líder de um pequeno grupo de célula, né? Logo que eu fui para a igreja da minha mãe, e eu dizia, pelo amor de Deus, eu líder de célula, e aí fui para o encontro de líderes. Isso quando eu tinha 19 anos. E eu falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Líder. Aí a minha antiga líder de jovem dizia, não, você vai, porque você tem potencial, você já é uma líder, bababá. E eu, não queria ir, fugia de todo jeito. E a minha mãe, você vai, eu vou com você, vamos estar juntas lá recebendo. E a minha mãe foi. Isso quando eu tinha 19 anos, há 10 anos atrás. E hoje, né, semana retrasada, tivemos um encontro de líderes e aí parece que um filme na minha cabeça. Senhor, eu nem entendia. Há 10 anos muita coisa ali recebi, mas... A gente muitas vezes não tem um sentido da promessa de Deus, né? Sim. 19 anos de mencionar, né? Mensurar, né? 10 anos atrás, um encontro de líderes e você estava recebendo. Foi encontro com Deus com 17 anos, encontro de líderes com 19 anos. Aí 10 anos depois você vai estar lá 29 anos, ministrando, Ministrei. né? E ontem ali uma irmã contou um testemunho que Deus falou com ela através da ministração, que a gente não entende, mas Deus ele vai direcionando. Isso é firmamento de promessa, né? Então é isso que Deus ele vai fazer na nossa vida, nos capacitando. A gente pensa, não é Deus. E nós continuamos nessa capacitação todos os dias. Todos os dias. A busca. E esses testemunhos dá um gás para que nós possamos prosseguir. Para você que está começando a caminhada, né? Tenha calma. Aqui já são 12 anos de caminhada, 22 anos. Ixi. 10 anos de caminhada. Não. Mais. Vai uns 15 anos. 15 anos de caminhada. Então, calma. Tem gente que está iniciando já quer que tudo aconteça. 22 anos também. É um processo diário, contínuo, que cada dia vai mudando, vai se aperfeiçoando. Então, deixa Deus agir, deixa Deus fazer na tua vida, porque é muito importante, né? Nós permitimos ser usados por Deus, né? Então, cada um que permite ser usado por Deus vai ser para Ele, por Ele são todas as coisas, então toda a honra e toda a glória é dada a Deus, não é verdade? Então, nisso tudo de história, de testemunho que foi vivido, que foi que chegou até aqui, né? Mulher de Deus. E por que elas estão aqui? Né? Porque elas são as primeiras convidadas aí do nosso... Vai mandando outra pergunta, já tem pergunta aqui, nossa irmã Gabi Rodrigues, que tá ligadinha conosco aqui. Vai mandando a tua pergunta aí. E eu quero aqui trazer aqui por que elas estão sendo convidadas, as pastoras, pastora Elisângela Azevedo, pastora Nájila Alencar, porque vai acontecer um negócio muito especial, um culto profético, né, das mulheres, né? Pastora Elisângela, fala um pouco desse culto aí, quem vai estar conosco, que também vai estar aqui no podcast com a gente, né, para abençoar a vida, porque as mulheres elas necessitam, né? Todos necessitam, as mulheres principalmente, desse momento, assim, vai ser um momento profético, vai ser um momento novo, vai ser um momento muito forte que vai acontecer, né? Nesse culto profético com as mulheres. Eu quero perguntar aqui da pastora Elisângela, né, que é a nossa pastora e líder do Ministério Unidas para Semear, Unidas para Florescer. Unidas para Florescer. Vamos lá. Gente, Deus, Ele trouxe ao meu coração uma revelação profética.
há 2 anos, eu vou ministrar numa comunidade próxima a Itacoatiara, Novo Remanso. Tá. Em uma igreja batista ali. Todos os anos, as líderes me convidam para ir ali ministrar. Elas fazem numa quadra de futebol e vai toda a comunidade, assim, é uma pequena cidade ali. E eu fui no primeiro ano, achei lindo o aniversário do Ministério de Mulheres, achei lindo e aquilo foi queimando meu coração. No ano passado eu fui novamente, mais uma vez, um momento lindo, extraordinário, assim, todas as famílias ali presentes, lotado o estádio o ginásio, né, de uma escola, da igreja deles lá, Batista. E ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração a necessidade de ter momentos com as mulheres. Porque você sabe que a mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é profissional, ela é enfermeira, ela é tudo, porque eu sou tudo um pouquinho disso aí, né? É de tudo. Então tem horas que a nossa cabeça, ela tá muito cheia. Dentro de casa, no trabalho, é só cobrança, preocupação, a gente tem que estar lidando com tudo. Eu falei, meu Deus, a gente precisa de um ministério, desse momento entre mulheres, né? E aí o Senhor colocou no meu coração esse ministério, que é o Ministério de Mulheres Unidas para Florescer da Imune. Por que Unidas para Florescer? Porque a gente precisa florescer em Cristo Jesus, a gente precisa, sabe, criar um ambiente familiar de amor, de harmonia. Tem muitas mulheres duras, amarguradas, frustradas. Coisa que acontece na vida, né? Acontece na vida, no dia a dia. Isso precisa mudar. Então precisa ter momentos proféticos para as mulheres, assim como os homens também precisam. Vocês têm suas lutas, suas dificuldades, são os sacerdotes do lar, profeta, e enfrentam muitas lutas. Mas a mulher, ela tem essa multifunções, né? Uma mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo e ela precisa desse renovo, desse refrigério. E através da consolidação do ministério, ajudar outras mulheres fora da igreja, sabe? Muito importante. Outras mulheres que estão aí sofrendo dentro dos lares. Então surgiu o Ministério Unidas para Florescer. E aí, conversando com algumas pastoras do ministério, foi dado a ideia, né, de nós fazermos um culto profético com o tema Mulheres da Bíblia, onde vai estar ministrando conosco a pastora Márcia Strauss, que tem um ministério profético da parte de Deus, dia 21 de maio às 19 horas. Totalmente gratuito, você pode vir, trazer suas convidadas, e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer nesse dia, porque Deus já vem confirmando, desde o momento que nós fomos convidar a pastora, Com certeza. ela disse que só ministra em igrejas que o Espírito Santo testifica no coração dela, que verdadeiramente aquela igreja tem compromisso com a palavra de Deus. E ela foi orar, foi conversar com o pastor dela, pesquisou nossas redes sociais, viu o nosso trabalho e estava esperando a minha ligação. Que vai estar aqui conosco também. Vai estar aqui conosco. E aí, quando a apóstola Keila, um abraço para a apóstola, ligou para ela, que já conhecia, aí ela disse, eu tive agora a confirmação de que realmente é para eu ministrar nesse culto. E o porquê profético? Né? Eu estava ali meditando e eu vi uma citação de um pastor, ele dizendo que sobre o René Terranova, que é um nome de um apóstolo que tem uma caminhada com Deus muito grande, maravilhosa. vasta, né? E aí, essa semana, eu estava conversando com o pastor Fábio e um outro casal de pastores, e eles falaram sobre o Maurice Cerulo, né? Aquele pastor americano. E eu vendo isso, eu achei interessante que o René Terranova, ele foi ungido apóstolo pelo
Mores Ceru. Então é forte demais o chamado dele. E aí ele é um dos líderes defensores desse ato profético no Brasil, René Terra Nova. Ele foi ungido lá pelo Mores. Então ele diz assim que a linguagem profética, o que acontece? Traz o reino físico à existência do mundo espiritual. Sabe, você profetiza segundo a palavra de Deus, você não pode profetizar fora da palavra, né? E você crê que aquilo vai acontecer. Que é quando você entende que você tem autoridade debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus, que é para todos nós, baseado na palavra. Agora não vá profetizar o que não está na palavra. Você vai estar aí atraindo maldição para a sua vida. Profetize o que está na palavra. Né? Jesus, ele falava de uma forma espiritual e o povo entendia na forma física. Você vê que o povo, ele não tinha discernimento, mas quando a palavra saía da boca de Jesus, saía de uma forma clara. Você vê pelo Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Que coisa linda. Aquilo ali é um ato profético. Sim. Porque Jesus, ele vai dizendo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, né? Ele vai falando ali, o que é aquilo? Pô, se eu tomo aquela palavra para minha vida, eu tomo posse daquela palavra profética. Então é isso, vai acontecer no reino físico, porque eu atraí o reino espiritual para minha vida, de bênçãos. Eu posso profetizar na vida do meu filho. Quantas mães, pastor, tem filhos que estão nas drogas? Quantas mães têm filhos que hoje estão vivendo uma adolescência, uma juventude de rebeldia e elas não sabem o que fazer? Quantas mulheres, esposas têm maridos que estão aí vivendo ainda no adultério, na prostituição, uma mulher na igreja e ela não sabe o que fazer? E na maioria das vezes essa mulher, ela não está exercendo o ato profético dentro da casa dela, de tomar posse. Pelo contrário, o que acontece? Ela recebe uma palavra na igreja, mas a luta tira ela do foco e ela chega em casa, ao invés de profetizar, ela começa a amaldiçoar. Né? Então, o culto de mulheres, mulheres da Bíblia, que a gente vai estar falando de várias mulheres da Bíblia, da importância dessas mulheres, os exemplos que essas mulheres deixaram para nós, mulheres, hoje do século XXI, e que é tão real, sabe? Os atos que elas tiveram, eu até falei de Abigail na última ministração de domingo na igreja, você pode assistir lá pelo aplicativo da igreja, tá lá a ministração, da sabedoria que Deus deu para Abigail, no YouTube também, a sabedoria que Deus deu para aquela mulher, para contornar uma situação que ia acontecer um massacre, uma tragédia, e ela ia morrer junto. Ela disse, opa, não vou morrer não, por causa da falta de sabedoria e de temor do meu marido. Eu vou com sabedoria, sem desrespeitá-lo, mas eu vou tentar resolver a situação para que não haja morte no nosso meio. Então é isso, tem muita coisa boa, a gente está fazendo todo sábado chá de mulheres da Igreja Imune. Não esqueçam, amanhã a gente tem compromisso às 16 horas, estamos aí a todo vapor nos preparativos, já estamos aí cuidando de tudo para que seja um momento, sabe, mesmo especial, um ponto de partida assim desse ministério lindo de Mulheres Unidas para Florescer, que eu tenho certeza que nós vamos florescer ganhando outras mulheres, jovens, para Cristo, para o reino de Deus. Já é a próxima semana, né? Dia 21 de maio, às 19 horas, né? Às 19 horas, próximo sábado. Então, tema mulheres, vai ser um culto profético, gente. Mulheres da Bíblia, tem várias mulheres da Bíblia que ali marcaram, né? Assim como um chamado de Deus, assim, rainhas, profetisas, juízas, né, sobre Israel, mães principalmente, né, que ali foram direcionadas por Deus. Então, há muitas mulheres que todas têm um propósito, né? Jesus ali, ele deu essa importância que a religião tira da mulher, né? Porque a religião, ela tira
uma autoridade da mulher, uma importância da mulher, né? Religiosidade. E Jesus, ele entrega essa autoridade para as mulheres. As mulheres ali ajudavam Jesus ali com aquilo que tinham, né? Podiam. Maria ali aos pés de Jesus, Madalena, Jesus ali mudou a história daquela mulher. Então o Senhor, ele entrega essa importância para as mulheres. Hoje em dia tem um devaneio religioso de que não existe pastora, né? Mas existe sim, e Jesus, ele deu essa importância às mulheres, né? E o que é mais maravilhoso ver, pastor, quando você lê a Bíblia e verdadeiramente, com o direcionamento do Espírito Santo, o discernimento, você vê que essas mulheres eram mulheres como nós, como eu, como a pastora, que tiveram Deus faz, né? seus medos, suas frustrações, que tiveram suas dificuldades e venceram pela fé, pela obediência. Então é muito importante ter um entendimento de que é importante, né, a gente ter um olhar. Jesus, ele ali falou ali que todos que viam ressuscitado, né, seriam seus apóstolos. Quem foi que viu primeiro? Maria, Madalena, Maria. E ali nós sabemos que elas também ministraram, mas como uma função ali religiosa ali tirou isso. Mas a mulher, ela veio ganhando esse espaço cada dia mais. E há mulheres de Deus, né? Mulheres que oram pelos seus filhos, pelo seu lar, pelo seu esposo. Muitas que não têm um esposo, assim. A própria palavra de Deus fala que a mulher santifica o lar, né? Porque tem muita gente que vem para a igreja sozinha, né? E o seu esposo não é cristão. E ali vai orando. Deus, ele faz milagre. Nós sabemos que Deus faz o milagre. Restaura casamento, traz vidas. Então tudo isso tem que ter entendimento, né, desse ato profético, né? Deus, ele quer levantar novas Esther, Deus, ele quer levantar novas Déboras, Ruths, Deus, ele quer levantar novas Marias que ali fazem a vontade de Deus. E muitas vezes a mulher olha para dentro de si e se sente incapaz, né? Então é por isso da importância desse momento, desse ato profético, desse direcionamento. E vai ser algo bem interessante, né? Ali as mulheres da Bíblia vai ter todo uma cobertura, né? Daquela época. Sim, tudo. Você vai poder vir aí. Temático, né? Tema caracterizado. Então vai ser muito legal. Aí você não pode perder, porque vai ser realmente muito interessante. Vamos às perguntas. Tem uma pergunta aqui da Gabi Rodrigues. Ela falou, tem uma pergunta, na verdade, uma dúvida. Quando decidimos perdoar pessoas que nos fazem mal, que nos magoaram, e com isso acabamos criando um bloqueio em relação a essas pessoas, mesmo abrindo o coração a Deus, liberar perdão, ainda sinto tristeza com algumas atitudes dele. Será que não consegui perdoar verdadeiramente? Ela está perguntando assim, se ela não consegue perdoar verdadeiramente, tem um sentido assim para que... Se ela sente tristeza... Porque às vezes a gente quer liberar o perdão e não consegue, que é muito forte, né? Há um processo, não é verdade? É um processo. Olha só, perdão é uma decisão, não é um sentimento, não é uma emoção. Perdão, você decide perdoar ou não. Quem faz o processo de cura, de restauração, é o Espírito Santo. Eu entendo que ela quer saber se o fato de ainda ela sentir tristeza pelas atitudes daquela pessoa, se quer dizer que ela não conseguiu perdoar. Não, não é verdade. Porque o perdão é uma decisão, você decide. Eu decido liberar perdão para aquela pessoa. Agora, não quer dizer que a tua decisão vai mudar aquela pessoa, não vai mudar aquela pessoa, vai mudar você. E é um processo de mudança, é um processo de cura, é um processo de metanoia, de entendimento, de discernimento, que principalmente a sua luta não é contra a pessoa, sua luta não é contra a carne e o sangue, está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 6.
A nossa luta é espiritual. Então você não luta contra a pessoa, você luta contra os principados e potestades que estão atuando na vida daquela pessoa para te magoar. Essa é a chave da vitória. É você olhar para aquela pessoa quando não ela sentir dor, né? está... É como o testemunho da irmã Robélia ontem. Olha só, um testemunho. O que é você entender o reino espiritual? Ela disse que uma pessoa chegou com ela depois do encontro de líderes e ali aquela pessoa veio para afrontá-la. Veio irada. Aquela pessoa estava totalmente ali influenciada por um principado, por uma força maligna. E aí o que aconteceu? Ela olhou para aquela pessoa e disse: epa, eu recebi cura no encontro, eu fui transformada eu tomo posse daquilo que eu recebi e eu não vou entrar na carne, eu estou no espírito. O que ela faz? Ela diz assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, eu repreendo você que está na vida dela. Naquele momento, o que aconteceu? Desarmou. A mulher se desarmou. Está entendendo o reino espiritual? Só que a gente não exerce essa autoridade. Você não tem que também sair por aí afrontando todo mundo, mostrando que você é espiritual. Não é isso. Entenda que o que sai da boca daquela pessoa para vir te ferir, te ofender, não é a pessoa. Existe um reino espiritual real. Um reino espiritual que habita aqui na terra e está em todo lugar, influenciando quem dá lugar. Agora, nós temos que entender que nós somos influenciados pelo Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? É amor, paz, amabilidade, é autocontrole, é bondade, é domínio próprio. Então, é isso que é o fruto do Espírito. Eu preciso viver o fruto do Espírito e ter um olhar espiritual. O que te decepciona não é o que aquela pessoa fala, é o que o inimigo sopra na vida dela para ela falar. E ele sabe exatamente o que vai nos ferir. E ele faz falar. Porque a pessoa está no mundo, está nas trevas. Ela é um alvo fácil para um espírito maligno usar. Não tem discernimento. E às vezes até a pessoa olha para outra e ela quer falar algo bom. Mas o que sai da boca dela não é bom. Então, Gabi Rodrigues, calma, é um processo. Só decide todo dia. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Deus trabalha no meu coração e liberta aquela vida para que ele não seja mais influenciado pelo inimigo. A senhora falou da metanoia, né? Tem muita gente que não sabe o que é metanoia, né? Romanos 12:2. Vai lá que a resposta tá bem bonitinha. Leva até para um lado. E é algo que é necessário, né, nas nossas vidas. Porque se não houver essa metanoia nas nossas vidas, nós não temos uma transformação, irmão. Não tem. Explica um pouco assim sobre o que é a metanoia, o que é os benefícios, né? E o que nós temos que fazer, né, para viver essa metanoia em nossas vidas. Eu vou ler Romanos 12:2 na nova linguagem internacional. Ela diz assim, ó. Não, na linguagem de hoje. Nova versão na linguagem de hoje. É NTLH. NTLH. Tá. Diz assim a palavra, olha só. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Metanoia, completa mudança de mente. Ele diz, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, a Deus. Então, a metanoia é esse processo de transformação que Deus faz na nossa vida. Não é algo espiritual, sobrenatural. Eu tenho que ir numa campanha, eu tenho que ir num encontro, eu tenho que ir onde tem revelação para eu viver a metanoia. Não, pelo contrário. É ouvindo a palavra todos os dias, é sendo ministrado todos os dias, é vivendo o propósito de Deus todos os dias. Porque a transformação, veja bem, é uma substituição. Essa transformação de mente, olha só, quando nós vivemos no mundo, o que nos dava prazer? Pecado. Pecado.
E qual era o pecado? É ruim o pecado, pastor? Não. Pastora, o pecado é bom. Ele dá prazer, dançar, beber, namorar, sabe? Seduzir. Dá prazer. Só que, qual é o salário do pecado? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. Vida em abundância e vida eterna. Então, o que eu tenho que pedir de Deus? A primeira coisa, Senhor, substitui na minha mente o que significa prazer. Prazer para mim hoje é estar aqui no Imunicast. Prazer para mim hoje é sexta-feira, a partir de 5 horas, já começar a pensar, eu vou para o culto, o que eu vou falar lá? Eu vou encontrar meus irmãos. Senhor, vai tocando no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para ir para a igreja, para receber tua palavra, para ser ministrado. Por que eu desejo que as pessoas venham para a igreja? Né? Porque eu sei que lá na casa dela, na maioria das vezes, pastora, ela está vivendo uma luta que ela não suporta mais. Mas quando ela chega na igreja, ela sente o refrigério, ela recebe um abraço, sabe? Ela está ali para viver a metanoia. E sai revigorada. E sai revigorada. Então, o prazer de estar na casa do Senhor é isso. É você viver essa transformação. É você estar substituindo as alegrias da tua vida. O que te traz alegria, o que te traz prazer, é viver em obediência, é viver em amor, é viver em harmonia, é chegar na tua casa, tá tudo do mesmo jeito que você deixou, mas a tua mente mudou. Você chega lá, você não vai chegar mais amaldiçoando, espraguejando, brigando, não. Isso é a metanoia. Tem gente que não aceita essa transformação. Diz, não, eu sou assim, quem quiser que me engula assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Gabriela, né? Não pode ser Gabriela em Cristo. Não. Tem que ser Pedro. Pedrão que Transformou. errou, negou Jesus, se arrependeu e disse, epa, o que eu fiz da minha vida? Eu cometi um erro, eu cometi uma falha terrível, eu neguei o meu Cristo. Mas eu não quero viver isso, eu quero viver algo diferente. O que aconteceu com ele? Até a sombra dele curava. Por quê? Ele se santificou, ele viveu a metanoia, ele viveu a transformação e ele buscou uma nova vida. Isso é um processo diário. Sim. É um processo que vai acontecendo dia após dia. Só se eu permanecer unida no corpo. Se eu sair do corpo, não, vou ser crente de casa. Não tem futuro. Assistir só online. Porque tu vai abraçar quem? Tu vai ouvir um testemunho que vai edificar a tua vida no YouTube? Experiência dos outros, sendo que tu pode ouvir de pessoas que você conhece, que são de carne e osso como você, não que está lá, é uma estrela, não. Alguém que você tem acompanhado, que eu gosto de viver essa metanoia acontecendo nas pessoas que eu convivo. Sabe, aquelas mulheres que chegam comigo e dizem, pastora, quem eu era um ano atrás? Meu Deus, como Deus mudou a minha vida. Hoje eu consigo me calar. Sabe, mulheres que chegavam para mim antes e diziam, lá em casa é terrível, meu marido é péssimo. Aí eu, mas o que tu faz para melhorar a situação? Nada, que ele é bruto, eu sou bruta também. Eu falei, não, meu amor, tu tem que fazer um café da manhã para ele. Tem que ser diferente, tem que ser né? diferente, ele tem que ver a diferença em você. Aí ele vai querer mudar. E hoje eu já escuto, poxa, pastora, meu marido preparou um café da manhã para mim, mas antes ela fez primeiro. Poxa, meu marido fez isso por mim, mas eu fiz também por ele. Metanoia. Talvez a resposta da oração, né, que você está fazendo, é você mesmo, é tratar com amor, é ser diferente. Talvez aquilo que você está orando tanto pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua família, talvez uma mudança de entendimento, essa metanoia, mudança de mentalidade, né? Talvez você está fazendo tanta... Que gera uma mudança de comportamento. Às vezes nós fazemos uma coisa errada há tanto tempo que a gente já está cauterizado naquilo, né? A gente nem se toca que está fazendo. Porque não adianta você pensar algo e querer agir de uma forma que não vai. As tuas ações, né, na verdade, elas são resultados daquilo que você pensa. Então, se você quer ter uma atitude diferente, você precisa pensar diferente. Porque não adianta, eu penso uma coisa e quero agir de outra forma, não tem como, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então isso é muito importante para que nós possamos viver
aquilo que Deus tem preparado, né? Isso que é metanoia, é a mudança de entendimento. Tem gente que diz, eu vi essa metanoia, mas quando o calo aperta, irmão, volta a velha criatura ali com força, né? E a gente fala assim com força de que aquela velha criatura vem à tona e certamente já não faz aquilo que teve como transformação, né? Que a transformação ela tem que ser verdadeira em nossas vidas. Então, você que está nos assistindo aí, tem que ter essa metanoia na tua vida. Muita gente não tem entendimento dentro dessa palavra, né? Transformação. Tem uma coisa a ver com... É uma transformação de mente que nós temos que ter em Cristo Jesus. É a renovação da nossa mente, né? E tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, para que nós possamos ter uma vida melhor na presença do Senhor e ter a vida em Deus, né? Viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque quando você vê as coisas de Deus somente com obrigação, você não vai ter alegria nisso. Mas quando você viver aquilo com intensidade, com entrega, com mudança de entendimento, você vai atribuir o seu amor, a sua entrega àquilo. Então, isso que é importante em nossas vidas, nós vivemos, não é verdade, pastora? Verdade, é isso. Então, busca essa transformação diária na sua vida. Nós precisamos. Hoje eu vivo um tempo de paz. Eu já vivi tempos de guerra. Depois o pastor Fábio vai contar o testemunho dele aqui. Mas eu vivi anos e anos de guerra, de luta, que parecia que aquela luta não ia acabar. Mas eu tinha certeza de uma promessa. E é isso que nós temos que nos apegar, nas promessas, e viver em obediência. Então, eu louvo a Deus, porque todo deserto, ele tem início, meio e fim. Eu creio assim. Nós não fomos chamados por Deus para passar 400 anos no deserto. Nós fomos chamados por Deus para sair do Egito, passar pelo deserto e entrar na terra prometida. E quem não vive o processo não tem como viver a promessa, propósito, né? Algo interessante do deserto é que tem gente que já habitou, né? Acampar. Plantou tenda lá e não quer mais sair, né? Deus tem uma promessa, mas não quer sair do deserto. E é o seguinte, deixa até a prometida. Eu vivo constantemente buscando essa renovação da mente, pastor. Porque é todo dia, né? Todos os dias buscando, Senhor, o que pode melhorar? Senhor, o que pode mudar, melhorar? Eu melhorar como mãe, eu melhorar como esposa, eu melhorar como pastora, como líder de mulheres, em que eu posso melhorar? O que está faltando? Eu sempre sinto que está faltando algo, que eu estou devendo algo para Jesus, que eu estou devendo algo para o ministério, porque eu vivo nessa dependência do Espírito Santo, né? Ele é que tem que nos conduzir. É isso. E isso que faz a gente ser feliz. É isso aí. Então, Amém. tenha entendimento disso, né? Para que você possa ter uma vida melhor na presença de Deus, você tem que ter essa mudança de mentalidade, né? A gente teve uma conferência lá em São Paulo, né? Na igreja, e deu um exemplo muito, muito lindo sobre isso, né? Que uma lagarta, quando ela vai entrar num casulo para ela se tornar uma borboleta, ela perde a cabeça. E ali nasce uma nova cabeça para aquela lagarta e ela vira uma borboleta. Por quê? Porque se você tá com a cabeça de lagarta, quando você ganhar asa, você vai querer continuar se rastejando. A metanoia é isso em nossas vidas. O Senhor ele tira aquela mente antiga, velha, e não coloca uma mente nova, uma nova cabeça, uma nova mentalidade, um novo entendimento, para que nós possamos voar, entendeu? Então, se você ainda está agarrado à velha criatura, irmão, você tem que se despojar disso. Você entrou no casulo e você vai ter que deixar essa cabeça para trás para viver novas coisas na presença de Deus. Então, isso é interessante, né? Nós trazemos isso. Então, para finalizar aqui esse culto profético, faz essa chamada aí abençoada aí para as mulheres de Deus estar aí conosco aí no dia 21 de maio. 21 de maio, não perca essa grande oportunidade. Você pode trazer convidadas, convida a mãe, a tia, a prima, a amiga, sabe? Faz um convite aí para essa pessoa que está aí buscando algo novo de Deus. Vem para cá, dia 21 de maio, às 19 horas. Será um culto temático. Se você desejar, você pode vir com vestido longo, aqueles vestidos, roupas com inspiração judaica.
mas também você pode vir com a sua roupa normal. Se você quiser vir para tirar foto, nós vamos ter um painel aqui para fotos, mas o principal é a palavra de Deus que vai ser ministrada primeiro para o teu coração. Teremos aqui atos lindos, momentos proféticos, onde as mulheres estarão aí ministrando sobre a vida de mulheres e também estaremos falando de algumas mulheres da Bíblia e os exemplos que elas deixaram para todas nós. É isso aí, estamos chegando no final do nosso Imunicast, né? Foi muito legal aqui ter recebido nossas pastoras abençoadas, né? Foi esse convite, a gente pôde conhecer um pouco aí da nossa pastora Elisângela, da pastora Nájila, né? Por isso que ela estava aqui as duas, né? Para apresentar esse culto abençoado que será profético para as mulheres, né? E nós estamos finalizando por aqui. As considerações finais de vocês. Amém, né? Foi um tempo de qualidade esse, né? Que nós pudemos estar aqui, né? Falando um pouco, testemunhando. E eu creio que isso servirá, né? Como testemunho para muitas outras mulheres que de repente se identificam, né? E eu creio que é bênção, né? Então que nós não possamos assim negligenciar aquilo que o Senhor tem nos entregado, né? Que possamos receber, que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor ele tem entregado. Estamos vivendo um novo tempo e não tarde em fazer a vontade de Deus, né? Essa é a minha consideração final principal. Não tarde em fazer a vontade de Deus, em viver o propósito de Deus, em se entregar verdadeiramente, amém? Para que o Senhor ele venha verdadeiramente trabalhar, mudar a tua vida, mudar a tua história, da tua família. E é isso, né? Seguimos aí fazendo a obra de Deus, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Amém. É isso, você que tem esse desejo de pregar a palavra de Deus com autoridade, vem receber essa unção profética sobre a tua vida. Eu espero que tudo que foi falado aqui tenha te dado motivação para continuar servindo, não desistir. Nossa caminhada com Cristo é a melhor decisão que nós podemos tomar na vida. Vale a pena servir a Cristo. Nós fomos chamadas para viver o propósito, para sermos mulheres abençoadas, mulheres que abençoam, mulheres que florescem no reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É isso aí, foi assim o nosso primeiro Imunicast. Terá outros logo em breve, para você ser abençoado em nome de Jesus. Fica ligado aí naquilo que vai acontecer, amém? Se for o primeiro, vai ter alguns ajustes para você ser abençoado em nome de Jesus. Já fica ligado e compartilha quando a gente já anunciar, tá bom? Então, estamos preparando o melhor para você ser abençoado em nome de Jesus. Nas primeiras, você vai conhecer um pouco dos nossos pastores, os pastores da Igreja Imune, e teremos convidados especiais, entendeu? Certamente Deus ele falará com você de alguma forma na vida de alguns dos nossos convidados, assim como falou nesse dia de hoje. Então eu agradeço aqui a pastora Elisângela Alencar Azevedo, que dispôs do tempo precioso, né, para estar aqui conosco, né? E a nossa pastora Nájila Alencar também esteve aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui, pastor Ed, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo e fica ligado aí no episódio 002. Daqui a pouco, daqui a uns dias, tem aqui o episódio 2 para você aí com outro convidado especial, tá bom? Fica na paz de Cristo. Nossa série Hoje, Chamados para liderar. Nossa série Chamados para Liderar vai ser forte. Você sabe qual é a maior força do mundo? Você vai saber hoje, a partir das 19 horas, na Imune, sede na Avenida Buigana, número 62, Cidade Nova 1. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero às 19 horas para você ser mais do que abençoado em nome de Jesus. Fica ligado em nome de Jesus, amém? Porque Cristo vive e o seu